Então vamos lá, rapaziada, vamos continuar aqui a resolução CONAMA 1 de 86. Agora a gente vai aprender sobre o relatório de impacto de meio ambiente, beleza? O famoso RIMA. Beleza? Ó, o que é esse tal de RIMA? Cara, a provas, muitas vezes ela vem com algumas pegadinhas sobre isso aqui. Então é importante que você saiba exatamente o que é esse relatório. Vamos lá. O RIMA, primeira coisa que você tem que saber, ele não é um resumo do estudo de impacto ambiental, tá? O RIMA, na verdade, ele reflete as conclusões do EIA, tá? Então ele é uma forma de fazer com que o EIA seja apresentado para a população. Mas, se vier na prova falando que ele é uma simplificação, se ele enfim, qualquer uma dessas palavras que diminua a importância dele, tá? Esse que é o grande ponto, tá errado. Ele basicamente reflete as conclusões do EIA, beleza? É isso. E, na legislação, está escrito que ele deve conter algumas coisas, tá? E muitas são parecidas com o EIA. Mas a gente também, claro, tem o mnemônico que a gente não é maluco de ficar gravando à toa. Então a gente vai botar âncora, beleza? Então quando a gente falar de RIMA na CONAMA de 86, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar do seguinte mnemônico: ODS, PCE, TR. Qual é, professor? Isso aí nem faz sentido. Não faz mesmo, não. Quando eu comecei a gravar isso, sabe o que eu lembrei? Olha o que eu pensei, mano. ODS é aqueles Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. PC é a Polícia Civil Especial. E o PR é o Pará. Isso não faz nem sentido, né, mano? Mas foda-se, mano. O importante é gravar, mano. Grava do jeito que você quiser, mano. ODS, PCE, PR. ODS, PCE, PR. Mano, uma hora tu vai gravar essa merda, tá ligado? E isso vai ser a tua âncora, mano. Olha a quantidade de frases que vai ter aqui. É muito mais fácil você gravar um mnemônico do que você ficar gravando frase por frase, que senão você vai acabar confundindo, tá entendendo qual que é o ponto? Então vamos lá, ODS, PCE-PR. Então, o que é isso, né? No começo de tudo, né? Deve conter. Então quer dizer, no RIMA deve conter ODS, PCE-PR. Tá? O que é o O? É os objetivos e justificativas. Objetivos e justificativas do projeto, tá? O que é o D? É o descrição do projeto. O que é o S? Síntese dos estudos, tá? Síntese dos estudos, síntese dos resultados. Beleza? O que é o P? São os prováveis, tá? Impactos na implantação e operação. Beleza? O que é o C? É o caracterização ambiental futura, mano. Que maluquice, mano. Então você tem que prever o futuro no RIMA, mano. Esse que é o bagulho, tá ligado? Caracterização ambiental futura, tá? O que é o E? Efeitos esperados das medidas mitigadoras, beleza? O que é o P? Programa de monitoramento dos impactos, beleza? E o R é recomendação quanto a alternativas mais favoráveis. Recomendação, o que tem a ver? Alternativas favoráveis.
Perceba que isso aqui tem muito a ver com o EIA, né? Por quê? Porque o rima é basicamente a síntese dos resultados do EIA, cara. Mas olha só como faz sentido, né, cara? Então, objetivos e justificativas. Ó, objetivos e justificativas de... Vamos lá, vamos botar aqui, né? Então, vamos lá. Como que você deve estudar? Você vai estudar da seguinte forma. CONAMA de 86, a gente tem o tal do RIMA, que é o Relatório de Impacto de Meio Ambiente. Beleza. Eu lembro que lá está escrito deve conter. Então, a resolução fala que no relatório de impacto do meio ambiente deve conter algumas coisas. Tá, e quais são essas coisas? Pô, eu lembro que tem um negócio chamado ODS PCE-PR. Ah, show. Então, eu tenho que... Cada uma dessas letras é uma mini frase que pode vir na minha prova. Se vier uma dessas frases, está correto. Se não vier, está errado. Show. Beleza. Então, o que é o O? Objetivos e justificativas. Beleza. O D, descrição do projeto. Né? Descrição do projeto. S, síntese dos resultados. Beleza. P, prováveis impactos na implantação e operação. C, caracterização ambiental futura. E, efeitos esperados das medidas mitigatórias. Aí tem o PR, que é os programas de monitoramento dos impactos ambientais, e o R, recomendação quanto à alternativa mais favorável. Então perceba, cara, como eu já disse para vocês na última aula, quando eu estou aqui, o que eu estou fazendo agora, quando eu estava anotando, eu não estava estudando, mas agora que eu estou tirando da minha cabeça, eu estou estudando, cara. Isso que é estudar. O que eu estou fazendo para vocês aqui é uma performance de estudo. Eu estou ensinando vocês a estudar, cara. Você não estuda quando você está olhando, você estuda quando você tira da tua cabeça, da tua cachola, porque na prova tu não vai ter cola, mano, a não ser que você seja um ladrão, bandido que colhe durante a prova, mas se for você é um idiota, imbecil, mano. Mas o correto é você gravar, você entender o que está acontecendo, e você fazer de uma forma que justamente seja passo a passo. Então você tem que sair de um local que é a CONAMA de 86, você entra no RIMA, aí depois do RIMA depois deve conter ODS, PCE, PR, e a partir disso você desenrola. O que é o O, o que é o D, o que é o S. Tá entendendo? E outra coisa, cara, a gente tem muito essa situação hoje em dia de querer fazer com que as coisas sejam de uma hora para outra, né, cara? Só que, cara, entenda o seguinte: esse conteúdo, ou qualquer outro conteúdo, ele só se instala da sua mente depois de uma noite de sono, cara. De 1, 2, 3 noites de sono. Tem estudos falando que é 3 noites, cara. Então, se você estudar hoje, daqui a 3 horas, 4, 5, 6, você não souber exatamente, tudo bem, cara. Se você estudou de uma forma correta, exatamente isso que eu estou fazendo agora, tirar da tua cachola, o teu cérebro ele vai armazenar num local no qual ele vai falar, cara, quando dormir eu vou gravar isso. Então, daqui a 3, 4 dias, você vai ver que você já sabe um pouquinho mais. E você vai fazer a mesma coisa, você vai saber ainda mais. Então, é uma questão de você subindo degraus, tá? Então, você sempre tem que estar fazendo a revisão, e exatamente isso que a gente está fazendo, cara. Eu estou passando aqui para vocês um macete, mano. É só você seguir. Show? Na próxima aula, a gente vai ver quais são as atividades que devem ter o EA-RIMA, e vai ser exatamente nesse esquema aqui, mano. Fácil para você gravar, para tu gabaritar. Tamo junto!